Prezados e amados irmãos, o tempo passa muito rápido, não é verdade? E nós precisamos respeitar o tempo. Segundo as palavras, até registradas nas Sagradas Escrituras, que se os tempos não fossem abreviados, nem os justos se salvariam. E hoje nós vemos que os dias se passam com muita velocidade. Parece que foi ontem, eu estava na congregação de Venceslau Braz. Já se passaram uma semana e já estamos findando mais um final de semana na congregação de Birigui. E o tempo voa. E nós precisamos acompanhar essa agilidade. Nós precisamos entender e compreender que a jornada é longa, o tempo é curto, mas que é possível vencermos. Por que é possível? Porque nós servimos a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao irmão Aldo. E eles mesmos nos mostraram que é possível vencer. Que Jesus não daria para nenhum de nós um fardo que nós não pudéssemos carregar. E o que os seus ensinos, que a sua doutrina e a sua disciplina, ela é leve. E que dá para seguir. E ontem eu falei com os irmãos a respeito do ministério do Conjunto Coral, a qual eu, no meu ministério de diácono pregador, é um dos maiores ministérios da Igreja Apostólica. O trabalho do pastor é importante, claro, sem dúvida, precisa, mas o trabalho do Conjunto Coral, ele traz muitas coisas agregados. O pastor, ele sobe e prega sobre doutrina, disciplina, mas o Conjunto Coral, além de louvar, glorificar o reino dos céus, os hinos, eles acalmam o coração daqueles que vêm pesados para as nossas reuniões, com problema familiar, com problema de trabalho. Os hinos, eles trazem paz para o espírito dos que estão cansados. E os hinos também, eles pregam a doutrina e a disciplina. E agora, mais ainda uma surpresa para mim, como pregador dessa igreja, o hino que traz os visitantes. O hino que diz aos visitantes, sejam bem-vindos à nossa casa. Preparando os visitantes para uma reunião, para a mensagem. Por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, sermos muito unidos. Porque na Igreja Apostólica não existe maior, não existe melhor, não existe o bom, não existe filhos de Deus. Para completar uma missão de Jesus Cristo. E neste boletim, na sequência, na segunda parte da mensagem deste final de semana, o título da mensagem é assim: a união está ligada à vitória. Mas vamos inverter. A nossa vitória, ela só pode ser conquistada se nós estivermos unidos. A nossa vitória depende da nossa união. Na mensagem, na primeira parte de ontem, o Conselho Deliberativo, ele nos trata e nos relata a respeito da divisão que não pode haver dentro da Igreja Apostólica. E essa divisão, ela vem de formação de grupos, ou até mesmo de escolhas.
escolher pessoas, e muitas vezes pelos seus dons materiais, não visando o espiritual, que isto é prejudicial à nossa igreja. Porque, irmãos, não adianta eu, no meu ministério, de diácono pregador, não estou falando o que eu faço ou o que eu sou, não. Eu estou nesse púlpito porque eu amo o que eu faço. Mas eu estou me usando como um exemplo. Não adianta eu pregar maravilhosamente bem, não. Se eu na minha casa não praticar as boas novas de Cristo, se no meu trabalho eu for um mau exemplo, ou se eu for um mau exemplo para os apostólicos, Deus não vai me ver porque eu prego bem. É a mesma coisa um regente, é a mesma coisa um músico, é a mesma coisa um solista. Pode cantar maravilhosamente bem, pode reger maravilhosamente bem, mas se não for qualificado como filho de Deus, dentro da doutrina e dentro da disciplina, para Deus não serve. Porque o que Deus quer é a nossa salvação. É o nosso direito de entrarmos no reino dos céus. E muitas vezes, há dentro do nosso ambiente, dos conjuntos corais, a divisão, grupos. Ajunta um grupinho para falar ou mal do regente, ou para falar mal de um solista. Irmãos, entendam que nós só estamos prejudicando a obra de Deus na terra. Eu posso ser bom, mas se a minha bondade, eu posso ter qualidades no que eu faço, ser um bom regente, ser um bom solista, ser um bom corista. Eu posso ter essas qualidades, mas se a qualidade do amor, da compreensão, de esticar as mãos para aquele que tem mais dificuldade de trazer, o que adianta eu ser bom? Se a minha bondade é só da boca para fora, se o meu coração, ele é um coração que não tem amor, porque nós precisamos compactuar, compartilhar o que nós sabemos com o próximo. Por que se chama conjunto coral? Um conjunto de pessoas dedicada ao reino dos céus, promovendo paz e a salvação. Agora, se temos um conjunto coral, desse conjunto coral sai um grupo, se destacando como melhores, mas espiritualmente falando, eles provam que não são apostólicos, ou mesmo que são participantes das nossas reuniões, mas não são qualificados como filhos de Deus, porque gosta das coisas do mundo, ou porque faz divisão ou separação. Perdoa a realidade, mas é verdade. Mesma coisa, como eu disse, no nosso ministério de pastor. Não adianta eu subir no púlpito, ou qualquer pastor da nossa igreja subir no púlpito e fazer belas reuniões, mas desce do púlpito, não é exemplo. Eu pergunto aos irmãos, e quando cada um de nós cairmos naquilo que, se não me falha a memória, São Mateus disse, todo homem terá que se apresentar diante do seu Criador e prestar conta. O que eu irei falar? Então, irmãos, sim, sim, não, não. A nossa missão na terra, ela é linda, se soubermos viver. Se soubermos viver. Precisa, na igreja apostólica, termos a união. Quem tem mais qualidade, quem é mais qualificado, dê um pouquinho dessa sua qualificação para aqueles que têm menos.
Só que também eu digo, tem as pessoas que têm menos qualidade, mas se acham que também têm qualidade suficiente e não são humildes para receber daquele que tem mais. Porque já se acha autossuficiente. Então há problemas de todos os lados. Daquele que tem para dar e não dá, daquele que não tem e não quer receber. Por isso que nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Se eu preciso, eu busco. Se eu tenho, eu dou. É a regra. É a regra. E eu digo aos irmãos hoje, muitos estão afastados do conjunto coral por causa de problemas. Quem vai pagar a conta? Sim, sim. Que quem se afasta por problemas está deixando de dar a Deus o seu melhor. Está deixando de compactuar com Deus o seu melhor. Mas aqueles que também que promoveram esse afastamento, se não se arrepender, se não mudar, se não se juntar, vamos pagar o preço. E quando eu digo pagar o preço, não estou falando em condenação, em salvação, esquece condenação e salvação. Às vezes nós pagamos o preço aqui na terra, e é alto, e é alto. Então precisamos nós, o corpo de pastores, de pregadores, sejam itinerantes, sejam locais, nos unirmos. Nós temos um trabalho para fazer que é levar a mensagem de Deus aos corações e salvar a maior quantidade. Os conjuntos corais também, seja a sede, seja todas as congregações, não existe melhor não existe. Porque muitas vezes nós pensamos, nossa, a sede é melhor. Não, a sede não é melhor. A sede é apenas a cabeça de todas as congregações, da onde saem todas as orientações. Mas a sede também é filhos de Deus como nós. Não são melhores, não são piores, somos iguais. E todos nós precisamos trabalhar nessa qualificação. Conselho deliberativo. Quem é o Conselho Deliberativo? Hoje são compostos por 4 membros. Pastor Wagner Ormanche, presidente. Daniel Alves, vice-presidente. Pastor Trevisan, conselheiro, e irmã Efigênia, conselheiras. São melhores do que nós? Não. São iguais nós. Só que eles têm nos ombros uma das maiores responsabilidades de dentro da Igreja Apostólica. Isso eu falei para o pastor Wagner e para o pastor Daniel, para eles, que eles têm na mão uma pérola, na outra mão uma bomba. Que se eles, por amor a Deus e a nós, eles levar esta igreja com carinho, com humildade, com bondade, com perdão, eles serão galardoados nos céus pelos seus ministérios de conselheiros. Mas se eles falharem por orgulho, por achar que são mais ou menos, eu não estou falando que eles acham, não, porque eu converso muito com eles e vejo pessoas normais. Se eles falharem na condução dessa igreja, paga o preço também. E isso é natural, é normal. Quem era diferente desta igreja era Aldo Bertone, e é Aldo Bertone. Por quê? Porque eu falo aos irmãos, o Conselho Deliberativo só vai saber o que eu estou pregando com vocês se eles assistirem esta reunião. Caso contrário, não. E o irmão Aldo sabe.
O irmão Aldo sabe. Por que o irmão Aldo sabe? Eu tenho certeza. Porque uma vez na sede, o irmão Aldo ele leu o meu pensamento, leu. Então o irmão Aldo tinha poder, o irmão Aldo tinha o dom. O conselho não. O conselho vai através das congregações pelos seus comunicados, ou através das reuniões online que eles precisam assistir. Por isso que eu digo aos irmãos, respeitarmos os conselheiros deliberativos, por quê? Porque a missão deles não é fácil. É uma missão árdua, é difícil. Mas foram eles que escolheram também, eles que se inscreveram para essa missão. Eu me inscrevi para ser diácono pregador ainda na época do irmão Aldo, e eu continuo sendo diácono pregador. Mas eu sei que se eu estiver nesse púlpito, ir para minha casa, brigar com a minha esposa, com meu filho, fazer coisa errada, o preço vem. É isso que todos nós devemos entender, tomar cuidado com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, seja conjunto coral, seja quem for. Nós estamos aqui para fazer diferente, para sermos melhores, para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Para isso nós precisamos, primeiro passo, unirmos a quem? Ao reino dos céus e aos seus santos. Depois, unirmos ao conselho deliberativo, respeitando as ordens, compreendendo, entendendo, e Birigui se unir, vocês todos, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal. Entendendo, ó, eu canto bem, mas eu não sou melhor do que aquele que tem mais dificuldade, não. Eu tenho uma facilidade para reger, mas eu não sou melhor do que aqueles que não regem. Não, nós somos iguais. Então, irmãos, o irmão Aldo uma vez falou, e mandou falar nas aulas, quando o irmão Aldo estava no corpo, o irmão Aldo mandou orientar, ó, aquele que tem mais distribua, não deixe o seu copo derramar. E aqueles que têm menos, aceite, receba. Mas hoje nós temos essa dificuldade. Aqueles que têm capacidade, se acha maior, não quer dar. Ou às vezes quer dar, mas aquele que tem dificuldade não quer aceitar, que é lamentável, é triste. E aí vem a desunião. Então entendam que ninguém é maior do que ninguém. Nós somos iguais. E mais uma vez, iguais, iguais, iguais. Agora, eu posso falar aos irmãos aonde está a diferença. Não para os homens, mas para Deus. Na qualificação espiritual. Essa sim, Deus observa e Deus registra e Deus marca. Aqueles que lutam mais para ser santificado, aqueles que pouco faz para ser santificado e aqueles que nada faz para ser santificado. Porque existem essas três condições na Igreja Apostólica. E Jesus disse, eu venci o mundo, e vós também podereis vencer. Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. É negar os prazeres deste mundo, é negar o próprio mundo a qual nós vivemos, e nos esforçar para que o desejo do Espírito vença o desejo da carne. Porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E eu não sei o lugar, mas sei que, creio que foi o apóstolo São Paulo que disse assim, que se a carne, ela começar a vencer o desejo do Espírito, aquele espírito sofre muito, porque ele sabe que se ele não vencer o desejo da carne, ele não volta para o seu lugar de origem, que é o reino dos céus. E nós temos a consciência do bem e do mal, que nos direciona para fazer o bem ou para fazer o mal, para pecar
ou para não pecar. Porque todas as vezes que nós temos o conhecimento que surge alguma coisa na nossa vida que é contra a vontade de Deus, a nossa própria consciência acusa, não posso. Mas muitas vezes, pelo prazer da carne, mas eu vou fazer, só hoje, depois eu não faço mais. Mas fez uma vez, vai fazer duas e assim consequentemente. Irmãos, o tempo passa muito rápido. Eu vou fazer a leitura da segunda parte do boletim, mas eu quero que os irmãos entendam que nós somos uma família. Não importa se é a sede, não importa se é no Acre, Amazonas, fora do país. Nós somos uma família dirigida pelo mesmo Deus e precisamos ser iguais. A união está ligada à vitória, ou a vitória está ligada à nossa união. Para vencermos as lutas do dia a dia e sermos felizes na vida, dependemos da graça de Deus e dos seus santos, bem como da ajuda e o apoio da família, da igreja, do trabalho, da escola e até dos verdadeiros amigos. Quem aqui tem um amigo verdadeiro? Que tem coragem de conversar, de se expor, de contar e confia nele. Irmãos, não é legal esta palavra, amigos verdadeiros, dentro da igreja. Amigo verdadeiro é aquele que está lá fora, que não faz parte do nosso convívio familiar. Agora, quem aqui tem um irmão verdadeiro, um irmão de fé, unido no mesmo espírito? O ideal seria, não, nós todos somos. O pregador, o Mauro, aqui em Birigui, nós todos somos irmãos mesmo, um ajuda o outro, um não fala mal do outro. Mas é difícil, né? Difícil porque nós não queremos. Porque muitas vezes somos orgulhosos. Porque muitas vezes nós achamos que somos melhor do que os outros. Ah, irmãos, Deus do alto céu não passa nada. Então sejamos irmãos verdadeiros. Abrace um ao outro, cumprimente, deseje a paz do Senhor. Se ver o seu irmão numa dificuldade muito grande, estique a mão. Agora, se ele não te der a mão dele, já é problema dele, mas estique a sua, traga para o nosso rebanho. Se fez alguma coisa que magoou, pede perdão. Se ele te magoou, perdoa. Existem casais alegres e felizes que planejam e lutam junto para conquistar o melhor para a sua família. Existem pais que ajudam filhos e ensinam os seus filhos com conselhos, com respeito, com sabedoria, com amor e com exemplos da vida, apoiando as boas decisões e lutando para o sucesso deles. Existem filhos que ajudam seus pais, colocando em prática o respeito, o amor e os conselhos recebidos, valorizando e retribuindo todo o esforço que eles fizeram para conseguirem alcançar os seus objetivos. Prezados irmãos, vejam que a união é muito importante em todos os momentos da nossa vida. É a união que evita brigas, discórdias, divisões, contendas, divórcios, decepções e muitas tristezas. E para termos a união é necessário praticarmos a solidariedade, o respeito, a humildade, o companheirismo, a paciência, a sabedoria e principalmente o amor. Jesus nos deixou o maior exemplo de união quando reuniu seus discípulos e lhes alimentou dos elementos ungidos, seu corpo e seu sangue precioso, unindo-os entre eles e a ele, Jesus, no sacramento da Santa Comunhão. Hoje esse sacramento também nos une como família apostólica ao Senhor Jesus, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto.
A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também nos deixaram exemplos belíssimos de união e fraternidade, incentivando a todos a se desenvolverem e cumprirem seu ministério com amor e dedicação, cooperando uns com os outros. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos que os apostólicos sejam unidos em todos os momentos, pois, como diz o ditado, a união faz a força. Juntos e unidos podemos ser sempre fortes, como é o nosso lema. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte, que não teme o mal, e que marcha confiante, pois nós integramos o poder celestial. Que esta união seja a nossa eterna companheira, responsável por nossa vitória na terra e pela salvação de nossa alma. E o conjunto coral irá finalizar a nossa reunião cantando o hino A Hora da Decisão.
O fim muito perto está. É melhor nesta igreja ficar. Prezados irmãos e irmãs, o nosso horário passou, eu atrasei alguns minutos de terminar a reunião. Queria falar alguma coisa do irmão Aldo a respeito também desse hino, mas fica para a próxima. Se o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos permitir, um dia eu voltar nessa congregação, pode ter certeza que eu voltarei com muita adoração, com muita gratidão aos céus. E quero ver todos cada vez mais unidos e mais ligados entre si. E eu convido a todos que estão assentados para que se coloquem em pé, por gentileza. E 2 minutinhos ao conjunto coral. É um dos trabalhos mais lindos da nossa igreja, eu falo isso com muito carinho. Tá? É gostoso pregar, é uma responsabilidade muito grande, porque quando eu venho em qualquer congregação, eu me escondo dentro da secretaria ali uns até 20 minutos antes, para implorar para o irmão Aldo me ajudar. Porque nós estamos mexendo com almas, com pessoas. Eu imploro, porque eu não sou ninguém. E se o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não nos conceder do céu, é impossível fazermos qualquer coisa. E o conjunto coral também. Quando saírem das suas casas, já saiam sabendo que o trabalho de vocês está sendo olhado pelo reino dos céus.
e que vocês são uma peça tão especial para a igreja, que vocês são muito mais importantes aí do que eu aqui. Hoje eu acabei de contemplar, principalmente daquele hino, que todos os hinos foram belos, e este hino, bem-vindo à casa do Senhor. Que convite. E muitas vezes, eu não sei como é o trabalho de vocês, mas muitas vezes vocês só vêm para o ensaio, se reúnem só para o ensaio. Mas se vocês pudessem, mas tudo dentro da ética da igreja, da responsabilidade da união, faz um café da tarde, ou seja num feriado, ou seja num domingo, num sábado, num ensaio, só o conjunto coral. Cada um traz uma coisa, faz um café da tarde, senta nesse pátio tão gostoso na casa do Senhor. Conversem sobre o que vocês podem fazer melhor para Deus, porque a gente sempre pode crescer. Tudo nessa igreja tem como crescer, mas às vezes nós ficamos parados no mesmo. Às vezes temos alguma divergência porque nós não fazemos isso. Nós só vemos aqui na hora da reunião, na hora do ensaio, cada um vai para a sua casa. Mas é tão gostoso, nós temos uma equipe na congregação de Bauru de 11 pessoas, porque nós estamos levantando um projeto lá, que é um projeto que beneficia toda a igreja. Nós temos 11 pessoas e nós marcamos uma reunião a última sexta-feira do mês, nós 11 se reunimos na congregação, cafezinho, conversa, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer. Não é pecado não, desde quando seja com muita união, com muito respeito. É vocês conversarem sobre o que nós podemos fazer de melhor, pelo coro, pela igreja. É gostoso, eu falo para vocês que é gostoso. Então não fiquem no mesmo, só vem no ensaio, vai embora, vem, canta, vai embora. Às vezes até com a própria igreja total. Vamos fazer um café da tarde para toda a igreja, para falar outros assuntos, para conhecer mais os irmãos. Não é pecado não. Converse com o conselho deliberativo, porque eles são responsáveis pela nossa igreja. Não façam sem autorização deles, claro que não. Liga, pastor Daniel, pastor Wagner, nós temos uma vontade de fazer, será que nós podemos? Irmãos, é isso que nos une ao reino dos céus. Eu estou falando isso com carinho, não é porque eu sou melhor ou maior, eu sou menos do que qualquer um que está aqui. Mas o que eu quero é chegar no céu. Fácil? Claro que não. Impossível? Claro que não. Dá, mas depende de cada um de nós. Igreja, minha gratidão e meu respeito a vocês, pela reverência, pelo respeito. Coral, minha gratidão por vocês também. Lutem para ser melhores. Busque aquele que está no fundo do poço. Aquele que tem mais dificuldade, estique sua mão. Aquele que tem mais facilidade, dê a sua mão. E traga. Faça o que Jesus fez. Seja amigos de todos. Não compactua com o erro de ninguém, mas seja amigos de todos. Vamos orar. Oi, irmão Aldo. Nós te amamos. Como é bom ser desta igreja. Como é bom entender e compreender que a nossa luta é para chegar nos céus. Na minha simplicidade de pregar, mas no meu desejo de ajudar, eu só quero que o Senhor faça o de melhor por este conjunto coral, por esta congregação e por todos os corais e por todas as congregações, porque nós somos uma família, unidas no mesmo espírito, longe de corpo, mas unidos pelo Espírito de Jesus, uma família que luta para alcançar os céus, e para levar a maior quantidade de almas também para os céus. Uma família que te ama,
Muitas vezes te amamos de um modo diferente. Muitas vezes te amando, te dando trabalho. Outras vezes te amando, te dando alegria. Mas todos nós te amamos. Amamos a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima. A senhora não imagina o quanto nós, esta igreja, te ama, te adora e te venera. Ô Jesus, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós também te amamos demais, porque o Senhor é o responsável pela nossa alegria. O Senhor é o responsável por nós conhecermos o irmão Aldo da Santa Vó Rosa. O Senhor é o responsável por sabermos o que é doutrina e disciplina. Ó Deus, nosso Criador, ajude-nos a vencermos os obstáculos e as dificuldades de cada dia. Ajude-nos a chegar no teu trono, no teu reino, nos dando o direito de sermos reconhecidos como filhos. Agora eu me lembro daqueles que não puderam, não participar dessa reunião, que eles possam ser abençoados e ajudados também, e os internautas que estão conectados neste momento, nesta reunião, que as tuas bênçãos cheguem até seus lares, aonde eles estiverem, que possam ser felizes, abençoados, que possam galgar os degraus da santidade e nos aproximar do teu trono e do teu reino. E esses cujos nomes se encontram nesta caixa de oração também estão aos teus cuidados. Eu, na simplicidade desse diácono pregador, eu imponho as minhas mãos, mas o poder vem dos céus. E que esse poder recaia, dê a liberdade, dê saúde, dê vida, porque eles precisam. Irmãos, e neste momento, na minha convicção de fé, aqui está conosco santos e anjos, e já estão com as bênçãos preparadas para dar cada um de nós. E neste momento eu digo, irmãos e irmãs, recebam dos céus as bênçãos para o teu viver, e guardem no profundo do seu coração e sejam felizes. E assim sendo, irmão Aldo, mais uma vez, muita gratidão e adoração ao Senhor, a Santa Vó Rosa, a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria e ao nosso Deus, nosso Pai Criador. Obrigado por tudo e por todos. E em teus nomes, eu declaro a reunião desta noite terminada. Hoje e sempre. Amém. E a paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade, quando Deus nos permitir.